Vamos ver aqui, por exemplo, só para a gente pensar um pouco fora da caixa, alguns tipos de possibilidades. Por exemplo, no passo 1, ele entre no site e colete dados de emplacamento. Então ele entraria nesse site aí, ó, que tem uma série de preços de automóveis, dos emplacamentos, e pegaria o do último ano, atualizaria esse último ano, ou pegaria o conjunto completo, dependendo da realidade aí do negócio. Depois, ele poderia, no segundo passo, entrar no site da FIP e coletar o preço médio de todos os carros do ano. Então ele entraria ali no site, escolheria o primeiro carro, captaria o modelo e o ano, e depois ele pegaria o preço e faria isso até que ele carregasse todos os modelos que eu especifiquei para o meu projeto. E no terceiro passo, por exemplo, poderia armazenar isso em tabela. Ele prepararia aí uma planilha, ou então ele poderia fazer um comando de banco de dados e atualizaria a tabela. E aí, no próximo passo, ele poderia, por exemplo, chamar um servidor de BI, como o ClickSense. Então, lá na área do servidor, a gente tem uma área de gestão, onde ele diz assim: carregue os dados da tabela para um painel, um dashboard, onde eu vou tomar decisões, onde eu vou analisar indicadores com aqueles dados que ele capturou. Ou seja, o robô vai lá e faz aquilo que não dá para fazer através de uma API, através de uma integração, e depois disso ele mandaria fazer a carga. Por exemplo, entraria nesse painel que ele alimentou, que foi atualizado, tirava um print, e no último passo ele poderia até criar um e-mail para mandar para os gestores dizendo assim: segue o painel do dia atualizado em tal link, e um printzinho da tela para a pessoa já ter uma ideia dos números. Então, assim, são muitas possibilidades. Vou dar um outro exemplo. Poderia ter uma pasta onde tem uma série de documentos, e naquele documento, por exemplo, tem um RG. Vou dar um exemplo de governo. Tem um RG de presidiários. E aí ele quer capturar lá o nome da pessoa, o nome do pai, o nome da mãe, de uma maneira fácil. Então ele vai lá, lê o RG, captura a foto da pessoa, ele captura esses dados, ele faz um reconhecimento óptico. Pode usar um OCR gratuito, pode ser um OCR pago, que tenha mais assertividade, da sua preferência, da Microsoft, do Google, etc. E ali ele vai lendo aquele dado, cataloga isso no banco de dados. Depois ele se loga no site da Polícia Federal com um acesso específico que o órgão tem. Aí vai lá e pega algumas informações lá da Polícia Federal. Depois entra no site do Detran com acesso também permitido por exemplo, ao Ministério Público. E ali ele entra no site do Detran. Então, aos poucos ele vai entrando em vários lugares e vai capturando e vai cruzando a informação, vai preparando uma massa de dados, vai preparando uma investigação, vai preparando uma auditoria, vai preparando alguma coisa que levaria muito tempo para ser feito se fosse na mão. Então o robô é muito útil para esse tipo de coisa. Tanto ele pode ler essas informações rapidamente, automatizar tarefas chatas, repetitivas, né? Porque no dia a dia das pessoas, a ideia não é eliminar as pessoas, mas sim fazer com que as pessoas tenham mais produtividade.